Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso café da tarde. Tudo bem com vocês? Já prepararam o café? Vamos iniciar esse nosso encontro, esperando a chegada de vocês, para que a gente possa conversar um pouco sobre as questões que eu tenho recebido. Tão bom, né? Poder dialogar, responder questões importantes aí para o contexto de vocês. As duas questões principais desse nosso encontro são bem... Oi, Cris, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Muito obrigada por enviar suas dúvidas. Eu acho que quando a gente abre o canal de conversa, né, a ideia é exatamente essa, que a gente possa esclarecer dúvidas importantes, dúvidas que estão sendo bastante necessárias de serem esclarecidas. Eu vi que as suas dúvidas são bem relacionadas ao seu contexto de trabalho, né, Cris? Com crianças da educação infantil, com crianças pensando no seu papel enquanto educadora. Então, é muito bom poder ter a presença de você, a sua presença, e a gente poder dialogar um pouquinho. A gente propôs esse café exatamente com esse propósito, né? Passar a tarde juntas, num tempinho aí pensando nas interações sociais, como é que a gente aprende essas habilidades. Vamos chamar as pessoas para entrarem aqui com a gente. Vamos enviar aqui um convite. Oi, Tatiane, seja bem-vinda. Obrigada a todos que estão chegando. A tarde de hoje está bem propícia para um café, para a gente poder dialogar sobre as questões que foram encaminhadas e que a gente possa... Boa tarde a todos que estão chegando. Que a gente possa esclarecendo as dúvidas, né? Orientando vocês a pensar juntos aí comigo como é que a gente faz de uma outra forma, né? Esse nosso encontro, então, ele vai responder algumas questões que foram enviadas a semana passada por educadores que estão também dedicados ao estudo das habilidades sociais, socioemocionais nos diferentes contextos. E aí eu tive perguntas. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Eu tive diferentes perguntas relacionadas a questões bem importantes, assim, né? A primeira delas, que a gente vai conversar, como que eu posso ensinar essas habilidades no meu dia a dia, seja como mãe, como pai. Eu vi que o Ricardo está aqui, né? Tem 2 filhos em idades aí bastante desafiadoras, e a ideia é exatamente essa, que a gente possa ampliar esse diálogo, que a gente possa levar para mais pessoas esclarecimentos necessários. Como que eu posso ensinar se eu não sei se eu tenho essas habilidades e nem sei como ensinar, né? Então, essas questões são bem básicas e fundamentais quando a gente está pensando no ensino das habilidades socioemocionais nos diferentes contextos, né? A outra questão que a Cris, que está aqui com a gente, mandou, né? Nós vamos iniciar essa conversa hoje, continuar ela na próxima semana com convidados especiais aí, é o papel do professor, né? Como que eu, professora da educação infantil, num contexto específico, com crianças pequenas, como que eu lido com a questão da indisciplina, quais práticas eu preciso desenvolver e como que eu posso aprimorar isso, né? Então, as nossas conversas vão ser sempre baseadas nas dúvidas que vocês estão encaminhando e no sentido de trazer aí reflexões e exercícios importantes para a vida de vocês. A gente já sabe, por exemplo, que as habilidades socioemocionais, elas são aprendidas nas interações sociais. Então, todos nós, de alguma forma, já aprendemos essas habilidades, né? Elas dependem de valores morais e sociais, elas sofrem influência das nossas emoções, como a gente também já percebeu. Os estudos mais recentes têm mostrado que os adolescentes que aprendem valores morais, o que é certo e o que é errado, né? Então, por exemplo, se pegar um pertence de alguém, devolver o pertence que não é seu, né? Valores importantes para a convivência em sociedade, eles têm uma probabilidade maior
de serem competentes socialmente quando adolescentes adultos, né? Então a gente sabe que os valores ensinados na família, na escola e nos outros contextos, na igreja, enfim, em outros espaços, eles também interferem nessa convivência e nessa forma de agir, que é o que a gente tanto tem falado das habilidades socioemocionais. Como que vocês têm percebido isso? Né? Então vamos bater um papo, me mandem aí os comentários de vocês, as crianças de vocês, os jovens, os adolescentes, né? Como que a gente, hoje num mundo tão fluido, em que tudo tem sido questionado, né? Como que são esses valores fundamentais para a formação humana, como que eles têm sido passados, aprendidos pelas diferentes crianças e adolescentes que vocês lidam, né? A gente sabe também que as emoções e os sentimentos fazem parte desse processo, tanto que a gente sabe que as habilidades sociais, socioemocionais, têm como um componente bem importante as emoções, eu conseguir lidar com as minhas emoções, eu conseguir reconhecer essas emoções e falar um pouquinho delas. Então as nossas tardes também vão ser regadas aí de sugestões e dicas, né, de materiais para vocês irem aprimorando esse exercício de autoconhecimento. E aí eu vou hoje fazer referência a um autor que eu gosto muito, um colega profissional, né, que é o Dr. Luiz Alberto Etten, né, no livro A Grande Obra, não sei se vocês conhecem. A Grande Obra é o livro do Dr. Luiz Alberto Etten, que ele trabalha como identificar e o que fazer com alguns sentimentos, né? Então, o orgulho, a inveja, a raiva e a culpa. E nesta obra, né, que é para nós adultos aqui, né, para a gente pensar primeiro a nossa formação, afinal, a gente vai ensinar como é que a gente aprendeu e quais são as habilidades que eu tenho, né? Então, nessa obra ele diz, não seria exagero afirmar que as emoções e os sentimentos determinam a qualidade de vida das pessoas, né? Não é à toa que também a gente sabe que pessoas que estão em estados depressivos, ansiogênicos muito intensos, né, em quadros clínicos, que a gente diria, elas têm um certo comprometimento do ponto de vista da sua qualidade das interações sociais. Então, mas como que eu melhoro isso, Andréia? Então, como que a gente vai pensar em estratégias para ensinar se eu estou numa situação difícil, se eu não consigo lidar com as minhas emoções, ou se para mim está muito ansiogênico a vida. Hoje todos nós estamos vivendo aí, né, o medo do futuro, a instabilidade, né, a irritabilidade por estarmos confinados. O isolamento tem trazido emoções e sentimentos muito difíceis da gente administrar, né? Ao mesmo tempo a gente sabe que os valores morais são importantes no processo de aprendizagem socioemocional, né? E como que a gente tem feito esse trabalho. Vão mandando comentários, tá, gente? Fiquem à vontade aí, a tarde é um bate-papo. Então a ideia é que a gente possa compartilhar. Eu não vou me detalhar ao ensino de valores e nem de gestão da emoção ou de administrar as emoções, porque eles são partes de um processo que a gente entende que é aprendizagem, né? Então, quando eu falo para vocês assim, é aprendizagem, então como que cada um de vocês lidam com essas questões e o que vocês já usam no seu dia a dia para aprimorar essa administração das emoções ou lembrar de valores que são importantes na sua vida, né? A gente sabe que todos nós aprendemos esses valores na vida e como que vocês utilizam eles. Seja bem-vinda, Edmar, vamos entrar para a conversa, mandem as dúvidas que a gente vai esclarecendo, né? Quando me perguntaram se eu não tenho as habilidades, como que eu vou ensinar? Eu fiquei bastante instigada a fazer esse diálogo com vocês, né? Porque a gente diz sempre que todos nós, de alguma forma, temos as nossas habilidades socioemocionais, né? E o autoconhecimento hoje ele tem sido tão divulgado em diferentes perspectivas. E do ponto de vista socioemocional, então quais são as habilidades socioemocionais que eu tenho? E como eu as utilizo nos diferentes contextos, nas diferentes interações, é um grande desafio para nós educadores, né? Seja para o Ricardo, que é pai
e que é diretor, que lá no contexto do trabalho age de um jeito, ou na casa dele e na casa dele age de outro, seja para qualquer uma de nós que estamos aqui também, pensar que as nossas habilidades, a gente utiliza elas em diferentes contextos, de diferentes formas, né? Mas como que eu vou, então, Andréia, identificar quais são essas habilidades que são importantes na relação com o meu filho, ou com minha filha, ou com meus alunos, né? Então, por isso que a gente tanto defende a importância do autoconhecimento socioemocional, porque a gente aprendeu essas habilidades ao longo da vida, e eu falo de forma bastante espontânea, porque a gente foi pra rua, foi brincar com os amigos, foi resolver problemas resolvendo problemas, né? Os conflitos que todos nós aqui tivemos a oportunidade de passar pela vida, né? Os nossos pais pouco interferiram. Hoje a gente tem uma juventude em que os pais são super vigilantes, que as crianças têm medo da exposição e ao mesmo tempo os pais também têm medo dessas crianças serem expostas a situações, então resolvem questões por ela. Ou seja, temos aí um conjunto de outras condições que nos fazem hoje pensar a necessidade de ensinar intencionalmente essas habilidades, que é o que eu venho tanto pesquisando, investindo, para que vocês descubram estratégias para fazer isso de forma intencional. Porque a gente sabe, então, que essas habilidades são aprendidas ao longo da vida, em diferentes etapas do desenvolvimento humano. Nós aprendemos na vida, né? Nós aprendemos nas relações familiares, nas relações com os amigos, né, nos diferentes contextos que a gente teve. E aí eu quero propor então para vocês, para a gente fazer um desafio. Topam fazer um desafio comigo aqui ao vivo, assim, de pensar um pouco nesse autoconhecimento socioemocional? Na verdade, a ideia é que vocês consigam, a partir dessa experiência, né, que vocês consigam também levar dicas aí pro dia a dia de vocês, né? Eu tô em dúvida se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, gente, comentem aqui no chat para eu saber. Estão ouvindo bem? Estão quietinhos? Hoje não comentaram, não trouxeram aí as... Luísa tá chegando, seja bem-vinda, Luísa. Tá ouvindo bem? Eu tô aqui bem na parte em que a gente vai fazer um desafio, então, né? O desafio é a gente, ao longo dessa semana, né? Eu pensei de vocês observarem e registrarem alguns comportamentos que vocês utilizam na relação com o marido, os filhos, ou um dos filhos, né? A gente sempre escolhe uma pessoa. Então, vocês vão escolher uma pessoa da relação de vocês. Pode ser numa interação ao vivo, ou mediada pela tecnologia, ou numa interação presencial, né? E aí eu quero que vocês observem e registrem os comportamentos de vocês, né? As habilidades socioemocionais de vocês. Se vocês forem observar a questão da comunicação, como vocês falam, como que é a expressão não verbal, né? O tom de voz, a postura de vocês. Então eu quero que vocês observem o que vocês fazem e registrem isso, tá? Como vocês fizeram e aí vocês também podem registrar, né, quais aspectos da fala de vocês ou do comportamento de vocês. Vamos supor que vocês vão registrar um momento de resolução de conflitos ou de demonstrar empatia, como que vocês fizeram isso. Vocês podem escolher o que vocês querem registrar e a pessoa com a qual vocês querem fazer esse exercício de autoconhecimento. Então, que é registrar, observar, se auto-observar, que a gente chama de observação, né, pessoal, e registrar como que vocês se relacionam com o outro, e vocês vão inferir, né, vocês vão dizer ou registrar para vocês mesmos, né, quais aspectos dessa interação que vocês acham que melhora e mantém a relação de vocês com o outro sendo habilidosos, mostrando comportamentos que são
que mantêm e melhoram a relação. Afinal, as habilidades socioemocionais são comportamentos sociais que a gente aprende nas interações com os outros e que mantêm e melhoram essa relação. Então, topam o desafio? Topam fazer comigo, né? Pensarem um pouco como é que vocês se comportam, né? Como que é a expressão não verbal de vocês, a entonação, a postura, registrar o que vocês acham dessa interação, que é legal, que mantém e melhora a interação. E se ainda toparem, olha só, tô sendo bastante desafiadora hoje, hein? E se vocês ainda toparem, perguntem para outra pessoa que está na interação o que é que ela, a partir daquilo que vocês fizeram juntos, né, para que ela te dê um feedback, assim, o que você fez ou falou que foi legal, ou que ela acha que é importante para a relação entre vocês. Topam esse desafio comigo? Vamos fazer isso juntas? Né? Juntos, o Ricardo está aqui também, né? Então a ideia é que a gente vai exercitando esse reconhecimento das nossas habilidades socioemocionais, porque a gente já sabe que essas habilidades são aprendidas e a gente já sabe, principalmente, que todos nós temos dificuldades, né? Então, assim, hoje eu estou aqui exatamente por isso, porque é cada vez mais importante que as pessoas aprendam. Que bom, Edmar. A Edmar já está topando aí o desafio, a Bárbara, a Suduki, né? Que eu vejo sempre aqui com a gente batendo um papo. Então, a ideia é exercitar o autoconhecimento, mas a partir da identificação do que vocês fazem e mantém, e que já é habilidoso, já mantém a interação de vocês com um par, né? E sabendo que essas habilidades são aprendidas e que todos nós temos dificuldades socioemocionais, seja porque naquela interação a gente está com um alto grau de ansiedade, ou a gente não está muito feliz, ou a gente não está afim da conversa, ou aquele interlocutor me causa um certo medo, ou aquele contexto me causa um certo medo. Ou seja, a gente vai começar então a exercitar essa... Suelene, é verdade, seja bem-vinda, minha aluna do curso de Educação Socioemocional. E a ideia então é essa, que a gente vá aprendendo a identificar pontos que a gente já faz com proficiência, que já somos bons, que já conseguimos fazer, e pontos que todos nós temos que são desafiadores e que é difícil e que a gente está precisando aprimorar. Então isso é um pequeno exercício de autoconhecimento que eu proponho para vocês, tá? Comecem a se observar, registrar e pedir feedback. Assim como vocês podem fazer isso com vocês, vocês podem ensinar os filhos de vocês, ensinar os alunos de vocês a esse primeiro exercício importante, que é de reconhecimento das suas próprias habilidades socioemocionais. Então, quando a gente tem mais clareza, quando a gente conhece melhor as nossas potencialidades e as nossas dificuldades, há uma probabilidade maior da gente ir superando os desafios que são as nossas dificuldades. Todos nós temos, e muitas vezes nós vamos perceber que as dificuldades elas são ou situacionais, né? Elas estão relacionadas a uma determinada situação, ou a um determinado interlocutor, né? Há alguma história prévia que eu não dei conta de agir da forma como eu desejava, e assim vai, né? Então, a gente vai ampliando essa capacidade de autoconhecimento, porque todas essas habilidades hoje são fundamentais de serem aprendidas, aprimoradas, e as estratégias para a gente fazer isso são várias, né? Envolvem desde o que eu acabei de fazer com vocês, propor um desafio para que o nosso aluno aí pense um pouquinho como ele pode se conhecer melhor, ele pode registrar comportamentos importantes aí da sua relação com o outro, e aí são vários outros, né, gente? Então tem o aluno entre aluno, tem o aluno com o professor, tem o aluno sendo filho com seu pai, tem o aluno com o diretor, e em cada interação vocês vão perceber
que as crianças se comportam e a gente também se comporta muitas vezes com um conjunto de habilidades diferentes, né? E aí nós vamos mapeando essas dificuldades. Então todos nós podemos sim ensinar habilidades socioemocionais. E eu desejo, né, eu falo que a gente tem que sempre ousar e desejar que a gente conviva numa sociedade melhor, né? Então, o meu desejo quando eu venho aqui ensinar vocês a fazer é que mais pessoas exercitem e que a gente vá fazendo um exercício super importante, que é de perceber que a gente é sujeito nesse mundo, que a gente é capaz de transformar o mundo a partir das nossas ações, né? Então, quando a gente ensina um educador a fazer isso para a sua própria vida e fazer isso com outras crianças, outros adolescentes ou outras pessoas, né? A gente vai ampliando o rol, essa é a minha grande missão, ampliando o rol de pessoas que desejam uma mudança social, né? Que desejam que as pessoas sejam competentes socialmente. E aí eu vou fazer de novo uma distinção importante, né? Uma coisa é a gente aprender habilidades. Então vamos supor que vocês aí mapearam as dificuldades de vocês, né? E perceberam que a maior dificuldade está sendo em pedir algo para o filho, por exemplo, fazer, né? Ou para o aluno fazer. E aí vocês vão exercitar isso. Vocês vão pensar o como fazer, em qual contexto fazer, né? Com qual estratégia fazer, enfim. Tem outros passos para a gente aprender juntas aqui. Mas a questão importante é, se mais pessoas fizerem isso, há uma probabilidade maior de que a gente atinja um público de crianças, jovens e adultos que estejam em processo aí de aprendizagem intencional, que é o que eu quero que a gente faça juntas, né? E aí a gente vai aprimorando o nosso próprio repertório também a partir dessas... o próprio repertório quer dizer aquilo que a gente faz no dia a dia, né? A partir dessas estratégias que a gente vai pensando e revisando e aprimorando. Então a gente vai se transformando em cada vez que a gente faz, né? Isso é muito gostoso. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, né? E algumas vezes que a gente não conseguir fazer, tudo bem. A gente se fortalece de novo, pensa em novas estratégias, pensa em novas formas de fazer, o porquê que não deu certo e vai lá e faz de uma outra forma, né? Essa busca por, então, estabelecer relações interpessoais mais éticas, mais respeitosas, né? É o que a gente fala, o desejo de autoconhecimento e relacionamento saudável, né? Quando eu consigo identificar as minhas potencialidades e utilizá-las no contexto com as diferentes pessoas, atingindo os meus objetivos, eu estou praticando as habilidades e demonstrando a minha competência social. Então, ser competentes, aprender competências, né, como a gente tem visto o discurso, é também um exercício prático de uso dessas habilidades. E quando eu recebo alguém que fala assim, mas eu quero ser competente em, por exemplo, em lidar com o chefe. Meu chefe a gente ouve muito isso, né? Eu tenho uma diretora super agressiva, tudo ela pune, as crianças vão lá e eu não sei mais o que fazer, eu nem consigo mais falar com ela, como que eu vou fazer isso? Né? Então, lidar nos momentos de dificuldades e com pessoas específicas requer um passo atrás, que é reconhecer as suas potencialidades e ver como você faz em contextos que você consegue para você pensar em estratégias com apoio. É lógico também que a gente sabe que muitas dessas aprendizagens ela pode ocorrer, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, né? Então, a gente aprende essas habilidades, a gente pode aprimorar e superar essas dificuldades em sessões de terapias, que eu desejaria, né, que fosse mais acessível, muitas pessoas pudessem fazer, porque afinal faz muito bem na vida da gente, né, e causa aí uma transformação que é essencial para esse aprimoramento e essa busca de saúde mental, né, que é o que a gente está aqui fazendo. Então, eu tenho então habilidades, Andréia, né? Todos nós temos, isso é muito bom. E eu quero aprimorar as minhas habilidades para eu conseguir até aprender estratégias para ensinar para os meus alunos, para os meus filhos, para o meu marido, né? Que também às vezes é muito agressivo ou fala de um jeito que eu não gosto. Eu quero falar para ele que eu não gosto desse jeito que ele fala,
Não, eu quero falar para ele que isso que ele faz tem tais consequências. Esse é um exercício de autoconhecimento e de aprendizagem socioemocional, muito importante, né? E a gente, ao fazer tudo isso, a gente vai estabelecendo limites nas relações, a gente vai conseguindo expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, nessa coerência entre valores, sentimentos e pensamentos, que é o grande foco da aprendizagem socioemocional. Então, quando me perguntarem, né, sobre ensinar essas habilidades, se eu não aprendi, eu posso ensinar? Eu digo primeiro, vá aprender a reconhecer as suas próprias habilidades. Né? E também vai aprender a aprimorar as suas dificuldades. Né? Eu tenho feito vários cursos e aqui eu quero agradecer a presença da Maria Elvema, da Luísa, né? da Suelene, de tantas pessoas que estão aqui, da Sandra, que já passaram ou estão fazendo cursos comigo, e eu falo sempre que é um tripé, é o autoconhecimento e é também o como eu ensino pro outro, né? Muitos professores hoje têm tido o desafio de ensinar no contexto escolar, né? E aí o que a gente vê é esses professores muitas vezes têm dificuldades muito intensas, né? Muitas dificuldades interpessoais, seja de conseguir observar e descrever o comportamento para pontuar uma mudança necessária no aluno, seja para aceitar as dificuldades do aluno como metas de aprendizagem. Eu digo sempre isso, as dificuldades que você encontra com o seu aluno, elas devem ser suas metas de aprendizagem, né? E é você que vai promover aí aprendizagens significativas nesse sentido, né? E aí, eu também tenho recebido pessoas dizendo assim, eu fiz o curso X na internet, eu tenho lido o livro tal, isso ajuda, André? Eu digo, sempre ajuda se isso te levar a uma nova forma de agir, né? Então, a gente lê livro, fazer cursos, ouvir palestras, tomar café da tarde, né? Faz parte de um processo se você está buscando o autoconhecimento e se você está buscando superar as suas dificuldades interpessoais. E é lógico que cada um desses recursos tem um potencial muito diferente, né? Uma coisa é eu fazer psicoterapia, outra coisa é eu ler um livro, outra coisa é eu participar de um café, ou fazer um curso, né? São coisas que a gente vai aprendendo aí com o tempo, que tem efeitos e potenciais de aprendizagens diferentes, né? Eu imagino que isso é tranquilo para vocês reconhecerem. E aí, falando um pouquinho dos professores, que eu sei que muitos de vocês que estão aqui e são professores sabem da minha jornada, eu tenho feito vários estudos com professores, há mais de 15 anos, e o que eu tenho observado e o que eu tenho convivido é que os professores não aprenderam a ensinar. Então, não tem a formação inicial, não existe, até hoje nos currículos escolares, né, nos currículos de pedagogia, e os pais também não, né? A gente sabe que os pais se tornam pais a partir aí da sua experiência pessoal, os professores também. É lógico que o professor aprendeu um conjunto de conceitos, de metodologias de ensino, de aspectos conceituais, mas no que se refere aos aspectos socioemocionais, eu ainda não vi nenhuma formação, a não ser a pós-graduação que a gente tem em parceria com a Universidade Positivo, né? E aí o que a gente tem descoberto nessas pesquisas que eu venho fazendo com pais e professores, com professores, é que os professores agem na sala de aula como eles aprenderam na sua história pessoal, assim como os pais agem na sua relação com os filhos, de acordo com a sua aprendizagem pessoal. Então, essas aprendizagens não são suficientes para que ele se torne um educador capaz de promover aprendizagens socioemocionais. Não é, Suelene? Então, quando a gente vê assim, os professores, por exemplo, insistentemente falando, né? Seu amiguinho fez isso com você, vai lá e pede desculpa para ele. Você magoou ele, vai lá, resolve isso rapidinho e vem para aula que o conteúdo é importante, né? Por que acontece dessa forma? Porque a gente sempre teve uma escola cujo maior propósito sempre foi fazer a transmissão do conhecimento. O conhecimento é importante e essa mediação socioemocional que promove essas aprendizagens, ela nunca foi intencionalizada. Olha que bacana, tá chegando aqui com a gente, né, o D'Alessandro,
que faz parte aí da Escola Militar de Curitiba. Seja bem-vindo, mais um parceiro nessa jornada de formar educadores. E aí nós estamos aqui, D'Alessandro, conversando um pouquinho sobre dúvidas de professores. E a dúvida que eu estou terminando de responder é se eu não aprendi essas habilidades, ou se eu não tenho essas habilidades socioemocionais, como que eu vou ensiná-las? E a gente fez todo um percurso aí para esclarecer. E o que eu tenho encontrado nas pesquisas, então, é que os professores, eles variam muito pouco as estratégias que eles utilizam para ensinar essas habilidades no contexto escolar. Eles muitas vezes fazem as mesmas coisas, que é mandar pedir desculpa, que é ensinar a moral da história, como se isso fosse ensinar valores. André, eu li um livro tal que realmente falava sobre o comportamento de cooperação. As crianças não aprendem assim? E eu digo, lógico, elas podem aprender com uma contação de história, e a gente usa muito contação de história, muita análise de personagem, mas a gente vai além da contação de história. A gente precisa deixar claro qual é o comportamento que a gente está querendo aprender, querendo ensinar, e a gente tem que usar diferentes estratégias para esse aprendizado de fato ocorrer. Uma delas pode ser ouvir uma história, mas ela não pode se encerrar por ali, porque a gente sabe também que a aprendizagem socioemocional é complexa. Para uns, eles vão aprender observando comportamentos de personagens de história. Outros vão precisar sofrer consequências e analisar as consequências junto com vocês. O que foi bom, o que não foi, como que eu faço diferente, aí eu penso em outras alternativas e etc. Então, os professores e os pais não aprenderam, por isso hoje é tão importante cursos que ensinem pais e professores a fazer essa mediação favorável ao ensino das habilidades socioemocionais. Então, a gente tem visto, sim, uma disseminação nesse sentido de cursos, Eu também tenho feito esse trabalho de maneira bastante cuidadosa do ponto de vista metodológico, sempre amparado por estratégias científicas que a literatura já validou, Porque eu acho que esse é um grande diferencial. E aí a gente vai avançando e aprimorando para disseminar cada vez mais essa possibilidade de ampliar a aprendizagem socioemocional para professores, para pais e para demais educadores, para crianças, jovens e adultos, porque a gente sabe hoje que esse é o desafio dessa vida moderna, Aprender a sobreviver num mundo com adversidades. O contexto atual tem nos trazido essa demanda, como ficar bem estando em isolamento social. Nunca foi tão forte a necessidade de aprendizagem socioemocional como agora, Então eu digo que nós estamos num contexto muito propício para a gente pensar nessa aprendizagem, Todos nós aqui que estamos em isolamento estamos sentindo falta do contato com outras pessoas, do poder reunir amigos, do poder ir para a escola. O que as crianças estão sentindo mais falta, gente? Vocês têm perguntado isso para as crianças, para os adolescentes? O que é que eles estão sentindo falta? O que é que eles estão sofrendo? Como que está o sofrimento deles? Eles estão sofrendo, eles estão sentindo falta dos amigos, dos professores, do abraço, Então, de encontrar as pessoas. Então, o ser humano é um ser que necessita dessa relação interpessoal, que necessita de afeto e acolhimento, como a gente tem dito, A outra pergunta que eu recebi foi: qualquer pessoa pode ensinar habilidades socioemocionais? E aí eu vou voltar e fazer parte aí dessa conversa inicial, Eu penso que todas as pessoas, eles estão sentindo falta do ambiente da escola. E o que do ambiente, Suelene? O que as crianças comentam, De encontrar as pessoas, de trabalhar em grupo, estando ali ao vivo, dos colegas, dos professores, não é? Então, a gente tem que pensar agora no retorno, como que a gente vai fazer esse trabalho, porque nesse novo normal, até isso vai ser necessário. Ensinar as crianças a se relacionar com o outro, respeitando aí protocolos sanitários, para preservar a vida. E como que a gente vai fazer isso? Nós nunca fizemos, Por isso que a gente tem que ampliar essa conversa, pensar juntos,
E essa outra pergunta, então, como qualquer pessoa pode ensinar habilidades socioemocionais? Eu diria que a resposta ela é sim e não, né? Porque nesse meu percurso todo aí de formação, tanto dando formação como fazendo formação, eu percebo que muitas pessoas querem ensinar, mas poucas pessoas assumem essa jornada com um propósito de melhorar a sua própria relação com o outro. Isso é condição para a aprendizagem socioemocional, tá? Então, se eu quero ensinar, qualquer pessoa pode aprender. Isso é fato. Eu acredito que todas as pessoas são passíveis de aprendizagem. Todos nós podemos, sim, pensar sobre um outro ponto de vista, aceitar ajuda, pensar, fazer de forma diferente. Mas o que eu tenho convivido, e aí eu ainda mantenho o não como uma resposta possível, é que tem pessoas que têm mais dificuldade de mudar o seu jeito de agir, né? Então, eu tenho vários professores que passaram em jornadas comigo e que disseram assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E o aluno aprende comigo assim, eu não vou mudar por causa do aluno, né? E muitas vezes a gente tem um aluno com dificuldades. Estão discutindo isso exaustivamente nesse retorno, né, Suelene? É isso, pensar em estratégias, colocar isso, validar com as próprias crianças, viu, Suelene? Perguntar para eles que ideias eles teriam, né? Os adolescentes, pré-adolescentes têm muitas ideias do como fazer, então a gente ia ampliando esse diálogo. E aí, voltando a conversa para os professores, né? O que a gente já sabe. Então, que tem professores que acreditam que o papel dele é transmitir conhecimento e que o aluno tem que ficar quieto e pronto, acabou, né? Eu não tô nem aí se ele tá aprendendo ou não, ou na verdade eu tô aí se ele tá aprendendo, mas ele tem que aprender do meu jeito, né? Então fica difícil a gente promover diferentes formas de aprendizagem socioemocional quando a gente tem um professor que tem aí uma certa resistência por fazer de outra forma, né? Porque nós vamos nos deparar com alunos em sala de aula de diferentes formas, gente. Nós temos alunos que são mais desafiadores, assim como a gente tem filhos que são mais desafiadores, né? A gente tem maridos que são mais desafiadores, como a gente tem mulheres que são mais desafiadoras. Ou seja, não tem a ver com gênero, com a idade, nada disso. Tem a ver com o jeito da pessoa ser, né? E esse jeito de ser, né, ele vai fazer com que a gente pense, enquanto educadores, como que eu vou agir com essa pessoa para que a aprendizagem ocorra. E por isso, então, é necessária essa flexibilidade, essa adaptação e essa modificação, essa transformação, que é o que a gente tanto deseja promover nos educadores, né? Enfim, são coisas distintas. Uma coisa é como eu ensino para o aluno, outra coisa é a minha relação com esse aluno, a minha relação com esse filho, quais são as minhas habilidades, como que eu aprimoro essas habilidades. Então, a gente hoje tem feito pelo Ser Educativo 2 grandes programas, né? Eu digo que são programas. Um que é o PAS, o Programa de Apoio e Aprendizagem Socioemocional, em que qualquer educador pode passar, e o propósito do PAS é um programa psicoterapêutico. O propósito dele é você reconhecer, fazer o autoconhecimento, né? Aprender quais são as suas habilidades, suas dificuldades, e você aprender a agir de outras formas, pensar junto, coletivamente. Então, é um programa psicoterapêutico que cabe para qualquer um. E a gente tem um curso de educação socioemocional, que tem um pouco de aprendizagem de autoconhecimento, mas o grande objetivo do curso de educação socioemocional é ensinar o educador a ensinar o aluno, né? A ensinar num contexto específico, os psicólogos a ensinar os seus clientes, pacientes, né, os psicopedagogos, e as mães, os pais, os seus filhos, ou seja, cada um com o seu contexto, né? E eu também quero, antes de finalizar o nosso encontro, passar rápido, né, gente? Dizer que está sendo muito bom receber as dúvidas de vocês. Esta semana eu recebi as dúvidas da Cris Guimarães, que é já uma querida educadora que está comigo nessa jornada há tempos, né, Cris? E ela trouxe duas questões importantes. Uma delas é: quais habilidades socioemocionais me faltam para lidar bem com a indisciplina? E a outra é: quais são as habilidades socioemocionais essenciais do professor da educação infantil? Então, eu diria para vocês
que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essas questões, que hoje eu vou dar só uma contextualizada, mas que na nossa próxima sexta-feira a gente vai nos detalhar em responder essas duas questões mandadas pela Cris, e vocês também podem me mandando questões que a gente vai organizando aí os nossos cafés para responder essas questões. A primeira coisa que eu quero pôr vocês a pensar até sexta-feira que vem, para que a gente amplie esse diálogo, é que as crianças pequenas, elas têm já muitas coisas importantes para a gente reconhecer. Então, quando a gente fala em disciplina na educação infantil, o que é isso? O que é uma criança indisciplinada na educação infantil? Né? O que ela faz? Né? Primeira coisa é isso. O que uma criança pequena faz que a gente chama de indisciplina? A gente vai pensar junto sobre isso. A segunda coisa importante é assim, diante desses comportamentos que vocês estão chamando de indisciplina, o que é que eu já testei? A Cris já falou para mim que ela já testou, né? Por exemplo, pedir para a criança parar, né, Cris? E ela não para, né? Ou falar para ignorar o comportamento dessa criança, né? Então, quer dizer, tem coisas que essa criança está fazendo e eu estou fingindo que eu não estou nem vendo. E a gente vai conversar mais no nosso próximo café sobre essas questões. E eu quero que vocês me ajudem a pensar e que vocês levem essa tarefa junto comigo, tá? Para que na semana que vem a gente possa ampliar e ter respostas mais pontuais sobre essas duas questões. O que é indisciplina na educação infantil e que outras coisas a gente pode fazer quando uma criança que a gente está dizendo que é indisciplinada, que tem alguns comportamentos que a gente não gosta, é isso que a gente chama de indisciplina, de certa forma, o que a gente faz? E que estratégias vocês já usam? Eu vou trazer várias dicas e vou esperar vocês nesse próximo encontro semana que vem, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Eu quero muito agradecer mais uma vez a presença de vocês. Curtam, compartilhem, mandem dúvidas e espero que a gente possa ir ampliando e exercitando todas essas aprendizagens que são fundamentais para a vida de qualquer pessoa nos dias de hoje, especialmente na educação. Tá joia? Um grande beijo e até a próxima semana.